reta final do nosso curso Dons Ministeriais, Dons Eclesiásticos. Eu espero que você esteja aproveitando. Essa não é a última aula, ainda teremos mais uma, mas eu espero que você já tenha baixado o seu material didático, a sua apostila e se preparando aí para avaliação, se preparando para coisas grandes que Deus está fazendo no seu ministério. Agora nós vamos falar nessa aula de número 11 sobre a fidelidade ao chamado. Todos nós fomos chamados por Deus para um propósito aqui na terra. O Salmo de número 139, versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus, ele criou você, Deus, ele criou a mim com um propósito específico. Se você ainda não descobriu qual é a tua missão, se você ainda não descobriu qual é o teu chamado, você precisa rapidamente descobrir, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. Você já parou para pensar por que você nasceu nesse país? Por que você nasceu nessa cidade? Por que você foi criado nessa família? Há um propósito maior. E esse propósito, ele vem de Deus. Na vida de Jeremias, Deus falou sobre esse propósito com ele. É importante que você, assim como Jeremias, entenda aquilo que o Senhor Deus ele fala para cada um de nós. Na vida também do apóstolo Paulo, Deus falou com ele. Olha o que o texto diz. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar ao seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Então ele não se deteve, porque ele entendeu que havia um propósito maior na sua vida. Isso acontece na vida de Jeremias, isso acontece na vida do apóstolo Paulo, e nós precisamos entender que nós temos também um chamado. Nós temos um propósito maior aqui na terra. Quando falamos em chamado, essa escolha ela não é nossa. Essa vocação, ela vem de Deus. Ela vem dos céus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. Então Deus tem um chamado para a nossa vida e nós precisamos ser fiéis a esse chamado. Os dons, eles se complementam. Não há um dom menos ou um dom mais importante. Tem uma frase do Luciano Subirá que eu gosto muito, que diz assim: o nosso chamado se limita ao nosso lugar e não ao papel do outro. Porque às vezes nós praticamos o espelhamento e queremos ser igual ao outro. Ah, porque eu quero ser um missionário como Billy Graham. Ah, porque eu quero pregar para as nações como Jim Swaggart. Só que o nosso chamado, ele não depende do outro. O nosso chamado depende de onde Deus nos colocou. Todos vão fazer a mesma coisa? Obviamente que não, né? 1 de Pedro 4,10 fala assim: servi uns aos outros
cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com as escrituras. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se você fala, fale com intrepidez. Se você serve, sirva com toda boa vontade. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja relevante. Faça com excelência. Todos vão fazer a mesma coisa? Não. Paulo foi chamado para os gentios. Pedro foi chamado para os judeus. Porque existe uma diversidade ministerial. Eu vou conseguir fazer a mesma coisa que você faz? Não. Você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu faço? Também não. Porque somos pessoas distintas, estamos em lugares distintos, operamos em ministérios distintos. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Sendo fiel ao nosso chamado, como diz Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que mesmo se declaram apóstolos e não são. Os achastes mentirosos. Tem muita gente que se autodenomina um apóstolo, mas ele não é um apóstolo. De repente ele não é nem um pastor. De repente ele não é nem um profeta. De repente ele não é nem um mestre, mas ele usa o título. Ele usa a nomenclatura. Quando você e eu somos fiéis àquilo que Deus nos deu, se você for fiel ao chamado de Deus, deixa eu consertar a palavra fiel aqui, agora melhorou. Quando você e eu somos fiéis ao chamado, ao nosso chamado, nós evitaremos operar no lugar errado. Talvez você está operando no lugar errado, você está equivocado. Quando você é fiel ao seu chamado, você evita isso. Muitos são levados a acreditar que ela é algo que na verdade não é. Muitos são levados a acreditar que ele é uma coisa que na verdade não é. É um auto-engano. Não é que a pessoa seja um mentiroso. Não é que a pessoa faça isso de maneira proposital. Eu vou me intitular apóstolo e a partir de agora todo mundo vai me respeitar. Não. Há um auto-engano. Realmente a pessoa acha que é um apóstolo. Realmente a pessoa pensa que é um pastor. Quando você é fiel ao chamado, você não comete o erro de Urias e de Saul. E cometeram, diga-se de passagem, o mesmo erro. Eles quiseram fazer a função de um sacerdote, eles não eram sacerdotes. Eles eram reis. Não queira fazer uma função que não é sua. A vovó já dizia, né? Cada macaco no seu galho. E o meu filho diz, cada um no seu quadrado. Então, não faça a função do outro. Esteja proposto a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Em Números 12, nós vemos que Moisés ele foi levantado por Deus, mas por um desentendimento familiar ali entre Miriam, Arão e Moisés, Miriam e Arão começaram a questionar a autoridade de Moisés, que foi dada por Deus. Miriam pagou com a lepra no seu corpo. Miriam ficou leprosa. Teve que
ficar afastada do arraial durante vários dias. Deus, ele recompensa a nossa fidelidade. Tem um texto na Bíblia que é fantástico. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.